laborioso, quando dá pelas 18 horas, 19 horas, mais ou menos. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Eu cansaço, a gente sente cansaço. Quando dá aí pelas 7 horas da noite, eu chego em casa mais ou menos 18h30, depois de um dia de trabalho. E meu trabalho, o pastor sempre conhece. Não é leve, não. Mas está tudo bem, vamos lá. Eu tenho mais leve, eu fico mais confortável. Ok? Mas está tudo bem, está tudo em paz. Não é um trabalho tão simples e exige esforço. Mas graças a Deus, o Senhor Deus tem nos dado muito sua graça, tem nos sustentado e nós somos felizes por isso. Antes de ler a Bíblia com os irmãos, eu quero ainda louvar a Deus pela oportunidade tão especial que nós temos de podermos estarmos juntos. Estarmos juntos aqui, glorificando o Senhor. Eu me agradecer ao pastor Estevam. Estou falando assim, bem tranquilo, haja vista que nós temos a noite inteira com o pastor Estevam. Para orar ao Senhor, para falar das coisas de Deus, para continuar louvando o nome de Jesus. Eu me lembro de uns mais de 20 anos, talvez uns 22 anos atrás. Eu era ainda tanto quanto novo fui convertido. Se eu tenho 30 anos de fé, eu tinha 8 anos. Não era tão novo convertido também. 8 anos já sabe bem o que, né? 8 anos de crente. Eu me lembro que eu cheguei em casa, meu filho Lucas, que hoje está com 24 anos, cheguei em casa e ele estava queimando de fé. Queimando de fé, a Carol também. E eu com um problema renal, que eu tinha até marcado uma cirurgia, na verdade. Estava esperando, né, para cirurgiar, já estava com a data até marcada. E quando deu meia-noite mais ou menos, está dando para ouvir bem aí? Tá ok? Quando deu meia-noite 0h30, por aí, 40, eu me lembro que a minha esposa, a pastor Estevam, ela falou assim: eu vou ligar para o Almir, o pastor Almir Dias, que é irmão dela, é irmão da minha esposa, para ele orar pelas crianças. Eu estava deitado, mas eu ouvi, ela falou comigo, né? Ela falou assim: eu vou ligar para ele orar pelas crianças que estão com muita febre. E aí ela se levantou, se levantou e foi ligar para o Almir. Nunca esqueci disso. E aí ela falou: Almir, explicou e tal, né? Colocou ali no vídeo a voz. Aí o Almir falou assim: não, nós vamos orar sim, inclusive nós estamos aqui no monte agora, eu e o pastor Estevam. Tem mais de 20 anos, pastor. Aí eu ouvi ela falando, né, falando ali com ela no ela no vivo a voz. Aí eu me levantei, até então eu estava deitado ainda, e ela já estava até. Aí eu me levantei, né? Aí ela falou assim: você ora com os meninos, com as crianças, que ele está bem, etc. Não, vamos orar. Aí aquilo ali, na hora eu tive uma ideia. Eu acabou pedindo para eles orarem por mim também. Eu não estava nada bem. Aí, assim fizemos, né? Eu falei: fala para ele orar por mim também. Aí ela falou assim: ó, Marcos também está pedindo oração aqui, né? Porque ele não está bem, etc. Até está marcado já uma cirurgia. Doutor Marcelo Varela, lá no São Mateus. E ele pede oração também. Aí eu me lembro que ele e o pastor Estevam oraram pelas crianças, e eu já peguei ali a sombra na oração e oraram por mim também. Ok. As crianças ficaram bem instantaneamente, nunca esqueci disso. As crianças, Lucas e Carol. Aí eu fui trabalhar no outro dia de manhã normal,
E quando eu voltei para casa, já esse horário que eu falei para os irmãos, de 18 e pouquinho, 18 e pouco, e naquela época eu não tinha carro. Eu, na verdade, fui muito tempo andando só de ônibus, né? Com todos os irmãos, era normal. E andava longe, descia do ônibus num ponto, andava longe para chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, eu já tive muito assim, eu queria ir ao banheiro. Minha esposa abriu o portão, eu já corria para ir ao banheiro. Eu estava com um cálculo renal parado no canal, tá? E aquilo ali já tinha infeccionado, já estava provocando um monte de coisa em mim. Eu cheguei em casa, fui ao banheiro e espelhei a pedra, passou dessa tamanho. Não senti dor, não senti nada. E eu vi que foi um milagre de Deus. Porque ela não tinha como sair, tanto que eu já tinha ido no médico. Olha, isso aqui não vai sair, tá? E às vezes é comum, né? Expelir. Mas no meu caso não era. Tá? Eu já tinha ido no SUS, procurado especialista, e tal, tanta coisa. Estava muito mal mesmo. Em tempo de infeccionar, estava uma infecção generalizada e do nada morrer. Mas aí eu me lembro que o pastor esteve ao meio-dia, oraram, e no outro dia foi como tirar com a mão e eu vi o milagre de Deus. Vocês podem glorificar a Deus? Glória a Deus. Não sei porquê, toda vez que eu vejo o pastor esteve, eu lembro disso na minha mente. Mas nunca tinha falado. E hoje eu resolvi falar. Né? Muito bem. Os irmãos que têm a Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, não é Filipenses, é Filipenses, tá? Capítulo 4, nós iremos meditar uma palavra de Deus. Eu quero falar algo ligado à oração, né? Vamos lá, diz assim o texto: portanto, capítulo 4, verso 1, quando se encontrar pode dizer amém? Amém. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, tratamento de Paulo com os irmãos, né? Minha alegria e coroa. Então Paulo tinha os Filipenses como sua recompensa do Senhor. A igreja dos Filipenses, os irmãos filipenses, para Paulo era como se fosse uma recompensa de Deus para o seu ministério. Por isso que ele trata de coroa. É minha alegria, minha satisfação, meu prazer. Como é bom lembrar dos irmãos assim, né? Aqueles irmãos que dão alegria para a gente. Irmão que é fato, né? Se tem pessoa boa, tem pessoa ruim. Se tem pessoas que promovem para a gente alegria, tem aqueles que promovem tristeza também e decepção, né? Mas mesmo os que provocam tristeza e decepção na nossa vida, eles têm a sua utilidade para nós, para desenvolver o nosso ministério, para nos dar mais paciência, para ensinar a gente a tratar melhor e assim por diante. Como o pastor Estevam falou outro dia aqui sobre penina, né? Irmão que realmente é uma penina na nossa vida. Mas os irmãos de Filipenses, eles eram a alegria do apóstolo Paulo. Alegria, recompensa, coroa. Estai assim, firme no Senhor, amados. Vamos lá, verso 2. Rogo, né, quer dizer, eu peço, né? Rogo a Évodia e rogo a Síntique. Grava bem esse nome aí. Rogo a Évodia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Rogo a Évodia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Então vamos lá, eu vou explicar esse versículo aqui para vocês agora. Tá? Paulo então ele se lembra, né, de duas irmãs, de forma mais específica, naquela igreja de Filipenses, que em outras situações, em outras circunstâncias, essas duas irmãs eram, pastor Estevam, as melhores amigas da igreja, eram companheiras mesmo, uma da outra, e também irmãs cooperadoras na obra de Deus, porque Paulo teve muitas cooperadoras, muitas mulheres que auxiliaram de forma direta no seu ministério. E em um caso especial dessas
duas irmãs aqui, Évodia e Síntique, elas eram companheiras, viviam uma comunhão absoluta, uma lealdade, um companheirismo, verdadeiramente, de forma recíproca, ou seja, uma para com a outra, irmãs de confidência, de alta confiabilidade uma da outra. Mas essas irmãs, elas tiveram um problema, elas tiveram não digo uma contenda, mas elas, vou usar um termo, vou aliviar aqui, elas ficaram chateadas uma com a outra. Ficaram chateadas uma com a outra por problemas da vida, problemas que acontecem, E até então, essas duas irmãs, elas já não se falavam mais. Elas ficaram tão chateadas uma com a outra, que elas já não se falavam mais. A ponto, olha para cá, a ponto de que, e eram duas famílias de relevância na igreja. Aqui, pastor Estevão, eram duas famílias de influência na igreja de Filipos, essas duas irmãs. Mas a decepção uma para com a outra foi tão grave que quando a família de Síntique estava na direção do culto, a família de Évodia não ia na igreja. E quando era a família de Évodia que estava na direção do trabalho, dezembro, do círculo de oração, a família de Síntique já não aparecia também na consagração. Hoje eu não vou porque aquela família que está dirigindo o trabalho. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fica sabendo disso. E ele fica preocupado com essas duas famílias, a ponto dele dizer assim: rogo a Évodia e a Síntique, né? Rogo a Évodia e rogo a Síntique que sintam o mesmo do Senhor. O que ele estava dizendo? Minhas irmãs, se reconciliem, porque ele está dizendo aqui que eles sintam o mesmo do Senhor, mesmo que ele sentia pelos irmãos. É isso que ele está dizendo. Voltem a se regozijar uma com a outra, voltem a se considerar. Coloca uma pedra em cima disso que aconteceu, deixa para lá, se perdoem. É isso que ele está dizendo. Se perdoem. Nós precisamos do perdão de Deus. É isso que ele estava dizendo. Você está rogando a elas, implorando a elas que dê lugar para a restauração daquela amizade, aquela aliança que foi quebrada. Paulo está preocupado com elas. E ele está dizendo assim: rogo, eu imploro, eu peço, né, com insistência a Évodia e rogo também. Você vê que ele usa a mesma palavra duas vezes. Ele não está implorando e pedindo o máximo de esforço só para uma. Ele está pedindo o máximo de esforço também para outra. Ele está dizendo assim: ó, dê lugar, se permitam viver a alegria de Deus por completo. Aleluia. Se permitam, porque quando uma aliança de amizade, de união fraternal, de irmão com irmão, irmã com irmã, se quebra essa lacuna, irmãos. Essa lacuna, ela é preenchida com outra coisa. Cria-se uma lacuna e é preenchida com outra coisa. Geralmente, ressentimento adoece, mágoa adoece, até porque lá em Hebreus trata esse assunto. Nem uma raiz de amargura brotando, né, venha se contaminar e contaminar aqueles que estão à volta. E essas duas irmãs aqui, que eram muito importantes na igreja de Filipos e também muito importantes no ministério paulino, elas estão em dissensão e precisam resolver essa questão. Não é aquela questão que você tem que resolver ela de uma vez por todas. Tem questão que vai perdurando. Passa um ano, olha para cá. Passa 2 anos, passa 3 anos, mas chega uma hora
e tem que resolver. Tem que resolver. Aleluia. Tem que pedir perdão, tem que marcar uma reunião sincera. Em algumas situações, tem que até pegar o carro, abastecer, viajar 800, às vezes 1000 quilômetros para ir lá se acertar. Por quê, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Que nós sintamos alegria sincera, prazer verdadeiro de um para com o outro, de estar um com o outro. Aleluia. E Paulo diz para essas irmãs: reconciliem quanto há tempo. E o texto bíblico vai dizer para nós, reforçando isso aqui. O próprio Jesus disse: quando puseres a tua oferta no altar, e lembrar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, não é nem você que lembrar que você tem algo contra o irmão. Lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia-te com o teu irmão antes que o sol se ponha. Aleluia, esse Jesus é lindo. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Eu quero Deus. vocês que nessa essa palavra eu estou sentindo a graça de Deus. Glória a Deus. E Paulo ele vai dizer que vocês sintam o mesmo que eu estou sentindo. O mesmo prazer com os irmãos que eu tenho, o mesmo amor que eu tenho para com os irmãos, voltem vocês duas a se amar. Esqueçam isso. Falhar, todo mundo falha, todos falham, e às vezes no momento da falha você fala demais, mais do que a boca. Fala mais do que a boca. Fala de ironia, ofende as pessoas, é ofendido pelas pessoas, decepciona pessoas, e pessoas se decepcionam também, mas é perdoando uns aos outros e suportando uns aos outros em amor. Porque o amor é o pino central do cristianismo. O grande capítulo do amor, que é o capítulo 13 de 1 Corinto, ali é o grande capítulo do amor. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele fala assim, quando ele fala dos homens, né? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento da terra, toda a sabedoria e intelectualidade da terra, se eu tivesse toda essa sabedoria da terra. Então quando ele fala dos homens ali, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ele fala da sabedoria terrena e dos anjos, aí ele entra no espiritual. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios espirituais, todos os dons espirituais, que eu fosse a pessoa que andasse flutuando no espírito, se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Aleluia, esse Jesus é lindo. E Paulo está dizendo para elas: acerta os ponteiros uma com a outra. Vocês têm tanta coisa para fazer. A obra de Deus não pode sofrer detrimento de continuidade por conta dos seus caprichos. Porque Sinti, para com isso. Está ficando feio para vocês. Aleluia. Está ficando feio. A congregação está comentando. Duas mulheres velhas na fé, experiente, vivendo uma com a outra. Para com isso, está escandalizado. Aleluia, esse Jesus é Tem uns que lindo. falam: mas eu não suporto fulana. Como tu vai para o céu, querida? Ela está lutando para ir para o céu, você está também. Vai ter que ter um céu para você lutar. Tu vai morar na rua, eu quero morar nessa quadra. E a minha oponente vai morar 3 quadras para lá aqui no céu. Não tem isso lá, não. Não é gozo, paz, alegria do Espírito Santo. Lá tribulado não vai entrar. Vamos lá então. Posso continuar? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. O pastor Estevam, ele é um veterano e eu tenho respeito, né, pelo pastor Estevam. Mas a verdade é que depois que a gente, eu sou menino perto do pastor Estevam, porque ele trabalha há muitos anos. Mas depois que passa a cuidar do povo de Deus, a gente acaba um pouco com aquela ele. Estava mais comedido, né? Mais tranquilo. Vamos lá então, vamos prosseguir aqui. 3.
Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha só, olha onde os obreiros entram. Obreiro, irmão, coloca uma coisa na cabeça de vocês, coloquemos algo na nossa cabeça, porque eu também sou obreiro. O obreiro, ele foi levantado para ser o dipirona do pastor. O obreiro é levantado por Deus para ser o dipirona do pastor. Ou seja, ele vai promover suavidade para o pastor. Ele vai ajudar a resolver problema e não causar. Tem obreiro que ele faz uma visita para uma família, o pastor tem que fazer 10 visitas para desfazer o que ele fez. Aleluia! O obreiro, ele é dipirona para o pastor. Ele não é dor de cabeça, porque dor de cabeça o pastor já tem muita. Então nós que somos obreiros, eu sei que vocês são dipirona. O pastor Estevam. Vocês gostam, né? Glória a Deus. Dipirona. Peço-te, olha só. Peço-te também a ti, meu leal, né? Meu sincero companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Aí está falando lá delas de novo, você viu? O trem estava tão feio entre elas. Quem sabe elas não estavam brigadas por causa de uma fofoca? Quem sabe não foi uma calúnia? Porque tem irmã na igreja também que é só o sangue do cordeiro. Ela fica sabendo de uma coisa, em vez de ela ficar quieta e chorar, ela vai correndo fuxicar para a outra. Tu está sabendo que falou de você, mulher? Mulher, já mulher. Tu está sabendo que falou de tu, mulher? Aí ela falou isso. Mas é uma falsa lembrança. Quando vai ver, não está todo mundo envenenado. Aí o círculo de oração já não é nem o círculo de oração mais, é o círculo da confusão. Meu Deus, tenha piedade. Aleluia. Tem gente que é bobo, fica sabendo de alguma coisa, não é porque só está aí falando, vai orar. Meu irmão, vamos orar nessa situação, Deus vai abençoar. E aqui o trem estava tão feio naquela igreja que precisou de ajuda dos obreiros. Os obreiros têm que entrar para o meio. Os obreiros têm que entrar pelo meio para apagar o fogo. Viu, Marcos? Para apagar o fogo, para não naquelas duas famílias, estava pronto se matar uma outra. Viu, Marcos? Tem que ser dipirona e não pode ser genérico, não. Tem que ser dipirona. Não é aquele que você compra lá por R$1. Original. Quem pode dar Quem está aprendendo nessa manhã, levanta a mão e dá um glória. Aleluia! Ganhei meu dia hoje. Vamos lá então. Que me ajude. Paulo está pedindo ajuda, irmão. Como é bom quando o pastor pede ajuda e é atendido. Agora o difícil é quando o pastor liga e não atende. Ou tem que me dar uma raiva. Está precisando de mão naquela hora. Nada. Para que tem celular então, irmão? Tem que estar pronto. A gente é obreiro para chamar. O nome é pronto. Fica inventando desculpinhas farrapadas para poder socorrer a obra de Deus. Olha que Deus me tira e coloca outro. Ou nos tira, né? Porque se eu barrelar, tira, eu coloco outro também. Vamos lá então, vamos prosseguir. Glória a Deus. Peço a vocês que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos. Aí ele fala assim, né? Porque Paulo ele quer promover para aquela igreja, ou seja, ele quer que aquela igreja viva uma alegria constante. E ele diz aqui no verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. E quando ele repete aqui 2 vezes, já não é um pedido, é uma ordem. A ordem de se alegrar sempre no Senhor, aqui nesse caso aqui é uma ordem, não é um pedido ou uma sugestão. Porque tem crente que ele só fica alegre na igreja quando está tudo o vento soprando a favor dele. Tá? Quando ele é requisitado na igreja, sempre é ele que está na frente disso, ele está na frente daquilo outro. Aí ele é o alegrão da igreja, a paz do Senhor, queridos e queridas, aquele, né? Que ele pega. Mas o dia que o pastor precisa remover ele ou remover ela para colocar em outro cargo que está precisando dele, ele fica com a
igreja. E a raiva. Já acabou a alegria. Acabou a alegria. Aí começa a murmuração, que é só o sangue de Jesus mesmo. Mas a ordem de Paulo é: regozijai-vos sempre. No pastor Estevão? No pastor Marcaí? Não. Regozijai-vos sempre no Senhor. Agora eu estou passando uma prova, mas estou alegre com Jesus. A coisa não está fácil para mim, mas eu estou feliz com Jesus. Não tem como você estar feliz com Jesus e zangado com o seu irmão. Uma querência com o seu irmão. Uma querência, né? Falava uma querência, isso aqui, né? Não tem como. Tá? Se você está alegre com o Senhor, você está alegre com o seu irmão. Está alegre com a igreja que você congrega. Está alegre com o ministério que você serve a Deus. Tem os crentes que são todos do meu lado, que ele tem coragem de falar mal até da Assembleia de Deus, que ele serve a Deus. Ele fala. E Deus fala até para ímpio. Olha, fala na igreja, está acontecendo isso. Aí o ímpio já fala: sai dessa igreja. Não é uma coisa do bobão que você está falando. Vamos lá então? Agora vamos prosseguir aqui e a coisa dá uma melhorada. Vamos lá. Regozijai-vos sempre no Senhor. Seja um irmão alegre, um irmão alegre. Dá a paz do Senhor, dá um abraço à irmã com a irmã, dá um abraço, os obreiros abraçam um ao outro, com sinceridade. Verso 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Aí, sabe o que quer dizer a palavra equidade? Equidade quer dizer moderação, ser moderado, e moderado quer dizer equilibrado. Irmão, seja um crente equilibrado. Tem crente que é desequilibrado. Não é que ele é doido. Não estou falando que tem crente doido. Eu estou falando que tem crente que não é moderado, que não é equilibrado, ele é desequilibrado. É aquele crente que vive de extremos, sabia disso? Tem crente, eu tenho certeza que você conhece um crente que vive de extremo. Ora ele está crente demais, ora não está com nada. Não está crente com luta nenhuma. Igual Pedro, o apóstolo Pedro. Você sabia que Pedro ele vivia de extremos? Eu provo para você na Bíblia. Jesus chegou e disse assim: Pedro, vamos lavar pé lá. Pedro, vamos lavar seu pé. Rapaz, Pedro já, né? Não, o senhor não vai lavar meu pé, eu tenho que lavar o seu. Discutindo com Jesus. Se discute com Jesus, imagina com o pastor da igreja. Tem uns crentes que é mais para frente para certa, né? Ele quer colocar a banca dele até no pastor. E Pedro disse: colocar até Jesus. Não, no meu pé só não pega. Pedro e Jesus naquela calma, naquela mansidão, porque Pedro vivia de extremo, desequilibrado, espiritual e mental até. Aí Pedro, é necessário lavar teu pé, Pedro. Agora eu provo para você que Pedro era um crente desequilibrado. Aí Pedro falou: bom, lavar o pé, quase que se cumpra, Pedro. Ele foi explicando. Aí Pedro falou: então, dá para cumprir? É, então dá um banho de logo inteiro. Você viu como o cara é difícil? Tem crente na igreja que é desse modelo, é difícil de se lidar com ele, porque ele é extremista. Uma hora ele não queria nem que lavar o pé dele, agora Jesus ficou perguntando: dá um banho em mim. Mas banho também não precisa, rapaz. Porque você já está limpo pela palavra. É só o pé mesmo. E por que o pé? Estou falando sobre moderação agora. Por que lavar só o pé? Nós não somos peregrinos e forasteiros em país, em terra estrangeira, terra estranha. Todo mundo sabe disso. Nós não estamos caminhando rumo à nossa pátria, às nações celestiais. Aleluia. Sim. Dá glória a Deus. Fala sim, glória a Deus. Agora eu pergunto para vocês: quem que vai caminhar no deserto dessa vida, rumo à Nova Jerusalém, à Nova Canaã, tá? Do céu, e não vai sujar o pé? Como que ele não vai empoeirar o calcanhar? E ó, carrão, povo antigo. Como você não vai sujar seu pé de poeira se você está caminhando? Por isso que Jesus falou: deixa eu lavar só o pé. É as falhas do dia a dia. Glória a Deus, aleluia. É impossível você caminhar nessa terra, ou seja, ser crente aqui e não falhar. Mas Jesus nos convida nessa madrugada: vamos lavar o pé.
Vamos resolver as falhas, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos louvar o Senhor pelo perdão recebido e sentir a suavidade do perdão de Deus. Aleluia. Moderação, seja a vossa equidade notória, percebida por todos os homens. Está falando da sociedade que está de olho na gente, como aquele texto lá que fala em Hebreus, e não sabendo vós estão cobertos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando, seja a vossa equidade notória a todos os homens. A sociedade lá fora tem que olhar para você, irmão, tem que olhar para mim e falar assim: o pastor Marco aí é um servo de Deus equilibrado, tá? A irmã fulana de tal trabalha na minha casa, eu vejo que ela é uma serva de Deus equilibrada, tem hora para tudo. O desequilibrado, ele quer falar de Jesus na hora que não tem hora para isso. Não, a família manda ir e pregar o evangelho toda criatura, mas ele não tem equilíbrio, ele prega na hora errada. Ele usa a palavra de Deus na hora errada. Não, o equilibrado não. O moderado, ele espera a hora certa, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de fechar a boca dele, ele sabe o momento que ele só tem que ouvir, ele sabe para que ele pode falar, o que falar, para que falar. Ele sabe, irmão, porque ele é equilibrado. Coisa boa é trabalhar com pessoas, com crentes equilibrados, porque o desequilibrado, ele só dá transtorno, irmão. Ele só dá transtorno para a vida da dirigente do círculo de oração, para o povo do pastor. Então seja a vossa moderação conhecida diante de todos. Está passando aquela irmã ali uma serva de Deus temente ao Senhor, ali é equilibrada, viu? Ali tem papas na língua. Outro já fala, aqui não tem papas na língua, comigo é 8 ou 80. Você já viu? Tem crente desse jeito. Comigo é o negócio o seguinte, irmão, bateu, levou. É toma pra cá, e é comigo assim, é 8 ou é 80. Para com isso, irmão, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para ser equilibrada. Seja equilibrada, seja equilibrado, sejamos todos nós equilibrados, de forma que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus ou não pergunta? Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui no verso 6, eu paro aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Você já falou com uma pessoa inquieta? Já falou? Uma pessoa que está inquieta, ela não para para te ouvir. Ela não para te ouvir. Você tem que gritar. Às vezes você chega a gritar no ouvido dele, e ela fala, sapateando, e fazendo aquele outro. Inquieto. Inquieto quer dizer que está inseguro, está em dúvida, está incrédulo. Vamos lá, o texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma, ou preocupado, demasiadamente, exagerado. Lógico, preocupar a gente preocupa, porque nós somos homens de Deus, pais e mães de família, que temos responsabilidade, então nós nos preocupamos. Mas o texto está dizendo aqui aquela questão do extremo. Preocupado demais, exageradamente. Já tem outro que não preocupa com nada, viu? O mundo está acabando. E ele está ali, mais parado que a água de poço. Tem crente que é mais parado que a água de poço. Até que eu peguei no chão com o pirrão do meu sapatinho. É exagero também, então você tem que ser equilibrado. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aqui fala da vigília, da nossa oração. Não fique inquieto, preocupado por demais, porque se ficar preocupado por demais, exageradamente, daqui a pouco cai nas malhas ou nas garras da depressão, e depois não é fácil. Tá? Se Deus o livre passar por um ciclo desse, jejum, oração, manutenção e um especialista.
Vamos lá então, eu termino bem aqui mesmo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu explico isso aqui para todos nós. Todas as vossas petições, todas as suas queixas, todas as suas demandas, coloca diante de Deus. Tudo coloca diante de Deus. Faz Ele conhecer o que você precisa diante de Deus na oração. Está aqui o texto, ó. Conhecida diante de Deus na oração. O que é oração? É o diálogo. É a forma que nós temos de se comunicar com o Pai. É um diálogo entre o ser falível com o ser perfeito. Oração, conversar com o Senhor. É um diálogo, não é um monólogo. Oração é diálogo, não é monólogo. Monólogo você fica falando só você o tempo todo, né? E é um erro que nós incorremos. A gente fica só falando e não ouve o Senhor. Então na oração você fala, daqui a pouco o Espírito vai passar, agora tu vai ficar quietinho, eu vou te orientar. E você vai fazer assim, que você vai ter vitória. Oração, vamos lá. Súplica, o que é uma súplica? O que nós entendemos por súplica? Vou explicar também. Súplica, irmão, só é súplica. Tá? Oração é uma coisa, súplica é outra coisa distinta. Súplica é o encontro, é o encontro grava bem esse nome. Súplica é o encontro da fabilidade humana, fabilidade, vem de falha, fabilidade humana com a infabilidade de Deus. É quando você chega num ponto que você diz assim: Senhor, se o Senhor não me socorrer, ninguém pode me ajudar, só o Senhor. Isso é uma súplica. Aí é a súplica, tá? Então Paulo orienta: vocês oram, vocês suplicam, tá? Até aquele momento você fala: Senhor, o Senhor é o meu bem maior, só o Senhor que pode resolver isso aqui. E quantas vezes nós passamos por situações assim, que só o Senhor pode resolver. Por mais que nós tenhamos e sejamos rodeados de bons amigos, bons irmãos, bom pastor na nossa igreja, que cuida da verba da nossa alma, mas o pastor não pode resolver. O nosso amigo, o melhor amigo da igreja, não pode resolver. Ninguém pode, só Deus. Aí é a hora da súplica. É quando encontra, né? A fabilidade humana com a infabilidade de Deus. Isso aí é uma súplica. Aleluia, E glória. depois, pastor, e a gente encerra aqui com ação de graças. Então você ora, você suplica e depois você só agradece a Deus pela bênção recebida, pela bênção alcançada. E muitos de nós somos egoístas. A gente recebe a bênção de Deus, como nós vemos em muitos, que não seja primeiro o teu caso, mas nem volta para agradecer. Jesus passou, tinha pé, não foi? Leproso, à beira da morte, condenado, já estava no estágio final já da lepra. Jesus curou todos eles de uma vez, prosseguiu a sua jornada de desenvolver seu ministério. Daqui a pouco só veio um, não foi? Mas a preocupação de Jesus não foi com aquele que veio agradecer a ele, prostrar diante dele e agradecer a ele, foi com os 9, porque Jesus falou assim: mas aonde estão os 9? Não foram 10? Aonde estão os 9? Então seja grato a Deus, essa é a palavra do teu coração. Porque a tua oração chegou ao trono da grandeza de Deus. Aleluia. Tu clamou, tu suplicou. Agora aproveita esse restante aqui até 5 da manhã e só vai agradecer em ação de graças. Obrigado, Senhor, porque o Aleluia. Senhor obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque eu estava condenado à morte eterna, e o Senhor mudou a minha sorte. Obrigado porque eu tenho um lugar para me congregar. Obrigado que eu tenho uma família pastoral que me ama e cuida de mim. Obrigado porque eu faço parte do círculo de oração. Obrigado porque não me falta o pão na minha mesa. Obrigado porque eu tenho a minha casa própria. Obrigado
ônibus, mas eu tenho saúde. Obrigado, Senhor. Só vai agradecendo a Deus, porque nessa madrugada o Senhor já te visitou com uma grande bênção celestial. Recebe essa palavra. Ora, Marco, ora. Pode orar? Pode. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Não era para comemorar, era, né? Se não era mais cedo. Fique de pé, irmã. Tu está viva. Ô, glória. Os vivos estão aqui, dê glória a Deus. Só quem está dormindo, dá glória a Deus. Ah, não tem ninguém dormindo. Está todo mundo esperto, né? Muito bem, louvado seja. Quem acordou agora? Eita glória, né? Levanta sua mão, vamos fazer uma oração aqui com todo nós. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, te adorar em gratidão pela vida do pastor Estevam, eu também sou muito digníssima esposa, família, que o Senhor tem colocado na gestão desse trabalho. O Senhor continua abençoando, dando graça, sabedoria, unção, poder de Deus. Abençoa a igreja, Senhor, de forma copiosa, como o Senhor tem abençoado nesse lugar, e que haja um crescimento exponencial, Senhor, nesse setor de trabalho. Abençoa os irmãos que servem o Senhor ali no parque residencial, dê vitória a todos eles, que o Senhor possa salvar muitas almas, libertar os cativos, os oprimidos do diabo, Senhor, prosperando a tua igreja, Senhor, de forma espiritual, de forma material, para o louvor da glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos alcançados por todas as sortes de bênção que só o Senhor pode nos conceder, segundo a sua vontade. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Agora você vai continuar orando já abençoado, de posse da bênção de Deus. Deus abençoe. Agora, com a permissão do pastor da igreja, eu vou me retirar porque eu vou trabalhar, pastor. Daqui a pouquinho eu vou ter um meio de para trabalhar. Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus, muito obrigado aos dirigentes. E você já está escalado para a próxima vigília já. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando